Fala galera, beleza? Bom dia pra vocês, seja bem-vindo a mais uma aula de história, beleza? É a nossa 12ª aula de história diante desse ambiente louco do isolamento e quarentena, né? Que a gente não imaginava que aconteceria. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre religião egípcia. Tem muita lenda, tem muitos mitos e isso torna o Egito fascinante, né? Desde a construção da sociedade, como a forma da mumificação e várias outras lendas e aspectos, esses deuses que mais pra frente vai incentivar até mesmo os gregos. Mas qual é o meu objetivo hoje? Eu separei para vocês porque se tivessem em sala de aula, provavelmente vocês iam querer saber um pouco sobre a mumificação e haveria muitas curiosidades sobre a religião. Então na apostila de vocês, nós temos uma parte sobre a religião e logo depois começa a mumificação. Então a aula de hoje vai ser apenas sobre religião egípcia. Então eu vou contar um pouco a religião, um pouco desses deuses e a mumificação eu vou deixar para uma outra aula, porque eu tenho certeza que se eu for gravar, vai ficar muito grande o vídeo. E aí também vocês terão a possibilidade de desfrutar um pouco melhor desse conteúdo que é interessante, que é bem bacana. Uma das mitologias mais interessantes é a egípcia, né? Nós temos a mitologia grega também, mas alguns pontos mais à frente vocês vão estudar em história ainda a mitologia grega, depois a gente faz um comparativo, mas a gente vai perceber que a mitologia egípcia ela meio que influencia os gregos e em alguns aspectos eu acho bem interessante porque a própria mitologia sobre como existiu um mundo egípcio, ele também pode ser comparado com algumas ideias ocidentais do cristianismo e tal, mas isso a gente vai vendo com o tempo. Antes da gente começar a nossa aula sobre mitos, sobre a religião egípcia, sobre a mitologia dos deuses, primeiramente vamos fazer uma revisão da aula anterior, beleza? Então na aula anterior, o que nós trabalhamos? Oi filha, vem cá, dá um oi para os alunos do papai. Vem. Aqui. Venha. Você tá aí olhando, ó, essa daqui é minha filha. Eita, com chupeta para mostrar para todo mundo. Bom, na aula anterior nós falamos sobre os egípcios. E nessa aula dos egípcios a gente trabalhou sobre o conceito de trabalho e comércio. Então a gente percebeu que um dos elementos fundamentais para os egípcios está atrelado a cevada e o trigo. Pode ir lá, filho. Então a cevada e o trigo são um dos fatores fundamentais nessa agricultura dos egípcios. A gente percebeu também que eles tinham o hábito do comércio, que era algo essencial para eles, e também para a região da Mesopotâmia, do Mar Mediterrâneo, até porque haviam momentos no Egito que havia seca, e aí a troca de informações, a troca de cultura, de técnicas era algo muito comum, principalmente entre babilônicos e fenícios, tá? E aí, diante disso, havia essa troca comercial, a troca de influência cultural, era algo natural. Então, além dos comércios, nós temos a questão da madeira, o barco, tudo isso que facilita essas transformações, beleza? Diante disso, os egípcios acabam tendo a influência do artesanato, né, a influência do comércio e a influência da agricultura. Boa parte dos trabalhos pesados a gente viu que era realizado pelos escravos, né? Então os egípcios tinham esse tipo de relação de trabalho, onde o sacerdote escrevia, o faraó... Tá bom. Me perdi. Mas continuando lá. Boa parte, os egípcios tinham a função bem organizada, como por exemplo, o faraó era líder político, religioso e do exército, o sacerdote líder religioso que auxiliava o faraó, nós temos os escribas, os funcionários do faraó, né, o exército, o camponês, então uma diversidade muito grande, o que fazia com que esse trabalho forçado fosse realizado pelos escravos. Né? Que escravos que nós tínhamos lá, de que povos? Maioria prisioneiro de guerra, mas eu tinha também os egípcios. Os egípcios não, desculpe, os judeus. Boa parte da história judaica está relacionada aos judeus. Bom, isso a gente viu na aula anterior.
Caso tenha alguma dúvida, vocês podem olhar o vídeo lá da aula 11, né, a 11ª aula, para vocês tirarem um procedimento, né, e compreenderem mais detalhado, aperfeiçoado esse conceito. Beleza, pessoal? Agora vamos continuar com a nossa aula, o nosso conteúdo novo sobre os deuses egípcios. Então, galera, bom, a nossa aula nova, né, o nosso conteúdo novo de hoje é sobre a religião egípcia. Né? E sobre a religião egípcia, o que a gente vai falar? Primeiramente, que ela é composta por um politeísmo. O que significa politeísmo? Significa que eles acreditam em vários deuses. Tá? E normalmente esses deuses eles tinham a simbologia de astros ou força da natureza. Astros porque existem deuses que têm ligação com o sistema solar, o Sol, né, como a Lua. São divindades que estão realmente ligadas aos astros. E além disso, a força da natureza, porque nós temos muitos deuses que têm uma variedade de animal, planta e que tem a característica humana ou animal. Então, por exemplo, você encontra no deus Anúbios a imagem, a cabeça de chacal e o corpo de um ser humano natural. Então, essa relação é muito natural na religião egípcia e é importante para a gente considerar que eles acreditavam muito que essas forças superiores, ou seja, os deuses, que eles poderiam cometer algumas ações que mostram e influenciam a Terra, como por exemplo as cheias do rio Nilo, como por exemplo o posicionamento do Sol, quando tem eclipse, por exemplo, ele tem uma mitologia muito interessante. Eles acreditam que o deus Ra, que é um deus Sol, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o mito de origem, que ele, por exemplo, todos os dias ele ele traz o Sol, né, porque ele é o deus Sol, então ele ao nascer do Sol ele venceu a batalha no mundo dos mortos, porque quando o Sol se põe, ele sai da Terra e vai ao mundo dos mortos, tá? Preparar o Sol para amanhã, para que a Terra tenha o Sol amanhã. E quando ele navega no barco, segurando o Sol, preparando para o outro dia, né, ele sofre ataques de um monstro terrível que tenta derrubar o barco para impedir com que ele coloque o Sol no outro dia. E essa explicação, ela é uma explicação que justifica, por exemplo, o eclipse. Os egípcios acreditavam que quando tinha um eclipse, significa que o Ra não conseguiu salvar o barco naquele dia e que essa cobra gigante marinha ela atacou e estava vencendo a batalha. Mas na crença egípcia, nunca esse eclipse foi eterno. Então o que acontecia? O Ra batalhava com ela e quando voltasse a luz lunar ou solar, automaticamente significava que Ra venceu e estava disposto a trazer o Sol de novo para a Terra. Então os deuses eles ficavam em transição entre o mundo dos mortos, o mundo dos espíritos e o mundo da Terra. E essas explicações mostram o quanto eles acreditavam muito na religião como a base da vida egípcia. Ó, nós temos o desenho para ter uma noção. A gente percebe que boa parte do desenho existem a representação dos deuses. Né? Os deuses antropomórficos. O que é antropomórficos? É uma mistura de característica humana com animal e representa um pouco desse conceito religioso dos próprios egípcios. Beleza, gente? Então aqui, pessoal, nós temos um pouco desses deuses, tá? Eu vou ampliar um pouco e aí vou passando com o tempo para vocês verem e entenderem um pouco dessa forma humana e forma animal. Nós temos o Osíris, que é deus da vida após a morte. Ísis, deusa da maternidade mágica e fertilidade. Temos Horus, deus da vingança, céu, proteção dos faraós e guerra. Tote, deus do conhecimento e sabedoria. Ra, deus do sol. Sete, deus das tempestades do deserto e do caos. Esse é o mais violento, que a gente pode considerar por assim, né? Por ter inveja do irmão, tentar roubar o trono e cometer grandes ações que vão repercutir um pouco nessa cultura egípcia. Amun, rei dos deuses e deus dos ventos. Aí nós temos Ptah, deus da criação, da arte e da fertilidade. Arthur, deusa do céu,
do amor, da beleza e da música. Sekhmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e embalsamento. E Mate, deusa da verdade, da justiça e da retidão e ordem. Tá? Ela aparece muito em sarcófagos de faraós ou de nobres que morreram, tá? Como uma deusa da justiça. Ela aparece muito nesse ritual. A gente, na próxima aula de mumificação, eu vou ver se eu mostro para vocês algumas urnas e a gente vai vendo alguns deuses e vamos percebendo que existe algumas coisas similares, tá? Não sou especialista em Egito, mas algumas coisas eu posso ajudar vocês a compreenderem. Diante disso, agora eu vou contar um pouco sobre a mitologia, tá? Uma história mais ou menos da criação para a gente entender um pouco mais sobre esses deuses. Claro que existem muitos mitos, não dá para contar todos aqui que não cabem nos vídeos, né? Ficaria muito longo, mas dá para falar sobre alguns. Então lá, pessoal, particularmente eu vou falar um pouco sobre o surgimento de tudo. Tá? Na mitologia egípcia, o que acontece? Existiam antes uma escuridão. Imagine que toda essa área preta aqui é tudo mar, oceano. Tudo oceano. Então era tudo água. Na descrição egípcia era tudo água. E o que acontece? Para eles, existia nessa água alguns seres que se mexiam. São chamados espíritos. Eles falavam, né? Destacavam como espíritos, que eram deuses primitivos. Esses deuses primitivos não era comum criar coisas. Eles ficavam dormindo em um sono profundo, numa escuridão, num oceano, o que era natural. Até que, em um dia, um deus chamado Ptah, que pode ser considerado como Num, ele se desperta dessa escuridão, desse oceano, e a primeira coisa que ele faz é um firmamento. O que é o firmamento? O firmamento é uma terra, uma ilha. Tá? E nessa ilha que ele faz, porque para criar as coisas ele precisava de alguma coisa permanente, ele acaba reunindo os outros deuses primitivos. Mas o interessante é que essa ilha, nela começa a surgir, por exemplo, animais, começa a surgir répteis, né, sapos, vários outros animais, e começa a surgir também plantas, flores. E uma dessas flores que nasce nesse firmamento, tá? O meu desenho de flor é a coisa mais linda, pessoal, não ri. Numa dessas flores acaba aparecendo uma flor de lótus. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a flor de lótus, mas a flor de lótus para os egípcios ela é sagrada. Inclusive a gente encontra em muitos desenhos de lótus em sarcófagos, em pirâmides, em escrituras que eram religiosas. Por quê? Já vou explicar para vocês. Essa lótus é um deus. Na medida que ele vai nascendo, que ele vai desabrochando, o que acontece? Começa a sair luz dessa lótus que ilumina tudo. Opa, sem querer. Que ilumina tudo, tá? E esse todo que ele acaba iluminando traz a simbologia para os egípcios como a vitória do deus Ra, que é o deus do sol, sobre a escuridão. E a partir disso, o Ptah e o deus Ra começa a surgir todas as criações do mundo começa a partir daí, porque daí o deus Ra vai pedir para que uma dessas deusas, então deus Ra vai pedir para que uma dessas deusas vá atrás, né? Vou mudar aqui a cor, chamada de Hathor. Ele vai pedir para que uma dessas deusas vá atrás de outros deuses e aí ela vai encontrar, né? Ela vai encontrar o deus Shu, tá? E a sua esposa, a Tefnut. E o que acontece? Shu e Tefnut eram casados. Eles acabaram, né, tendo 2 filhos. E desses 2 filhos é muito importante, porque nasce o Geb, tá? Que vira a terra, e nasce a Nut, que
também é uma deusa. E Nut significa céu. Por quê? Eram deuses naturalmente. E o seu pai era uma família, né? Tinha Shu, tinha deixa eu lembrar o nome, a Tefnut, Shu e Tefnut, que eram os casados, tiveram os filhos Geb e Nut. E o que acontece? Geb e Nut, eles eram apaixonados, eles se apaixonaram e eram irmãos. Então o que acontece? O pai, ficando com ciúme, ele acaba gerando esse castigo para separar os dois. Então Geb, ele acaba virando a terra e Nut acaba virando o céu. Só que eles ficam de mão dadas, segundo a lenda egípcia, o que dá origem às estrelas. Tá? É importante para a gente entender. O pai tem muito ciúme e, por conta disso, não quer que em nenhum momento os dois se unam. Até que Nut convence o deus Thoth, que é o deus do conhecimento e sabedoria, que foi criado também pelos deuses primitivos para proteger aquela ilha e o conhecimento de todo o universo. E aí, diante disso, o que acontece? Nut vence o jogo contra Thoth e pede para Thoth que lhe conceda 5 dias para ficar junto com Geb. E aí vai dar origem aos deuses mais importantes do Egito. Tá? Porque nesses 5 dias ela fica grávida, né, e nasce os deuses Osíris, Ísis, Sete e a mulher do Sete. Tá? A mulher do Sete se chama Neftis. Aqui não tem o desenho dela, mas se chama Neftis. Tá? Para a gente entender um pouco melhor. Então, esses 4 deuses, além do Ra, que a gente já falou, do Thoth, que a gente já falou, são importantes para outra lenda que existe. Então, a gente conheceu aqui a lenda do surgimento do mundo, né? Um detalhe que eu acabei esquecendo, mas vou falar para ficar um pouco mais claro. Lembra quando eu disse para vocês que Ra pediu para que Hathor fosse até a procura de mais deuses? E aí eles acabam encontrando o deus Shu e a sua esposa e os 2 filhos. Então, quando ela volta para contar para o deus Ra, ela percebe que o formato do deus Ra mudou. Ele, quando mandou essa missão para ela, só tinha um olho e fazia as criações a partir das suas palavras. Então ele falava, as coisas aconteciam. E aí, quando ela voltou, o deus Ra já não estava com um olho, estava com 2, né? Ou seja, nasceu mais um olho. Ela vendo aquela cena, ela chorou. E a partir do choro dela, né, das lágrimas que caíram sobre a terra, nasce os primeiros seres humanos. Beleza, pessoal? Bom, diante disso, agora eu vou contar a história do Osíris, tá? Pra gente entender. Ele foi um dos primeiros faraós. Ele foi faraó, ele era casado com Ísis, tá? E aí o que acontece? Sete era seu filho, tá? Eles eram 4 irmãos, porque nasceu Osíris, Ísis, Sete e a Nefite, tá? Nefites. E aí o que acontece diante disso? O Sete, ele tinha muita inveja do Osíris. Por que ele tinha inveja? O Osíris era o faraó. E o reino dele era o Alto e o Baixo Egito. O que é o Alto e o Baixo Egito? É a região do Rio Nilo. Toda aquela região de abundância. É uma região fértil. É uma região que eles produziam muito. Né? E outra, a Ísis, ela ficava governando o reino enquanto o Osíris saía pelas civilizações ensinando as pessoas a plantarem, a cuidar da natureza, ensinando o contato aos deuses. E aí a prosperidade do Ísis acaba gerando inveja no deus Sete. E aí o que o Sete faz? Ele cria um plano ardiloso para destituir o Osíris. Então ele pega e convida o seu irmão para um banquete. Onde que o Sete ficava? Ele governava algumas cidades na região deserta, lá na região mais desértica, e por isso que ele tinha essa inveja, porque por ser um deserto, não tinha a mesma produção que o seu irmão e nem tinha o mesmo sucesso. Então o que ele fez? Ele simplesmente fez um banquete, e nesse banquete ele tinha um sarcófago. Tá? E o que ele fez? Ele pegou e fez uma competição lá.
quem entrasse no sarcófago e coubesse, tipo, ficasse certinho, ganharia muita riqueza, uma riqueza muito proporcional. Então todo mundo que estava no banquete começou a entrar no sarcófago e ver se servia. E ele lá se divertindo e bebendo e tudo. Aí chega uma hora que foi todo mundo e ficou o Osíris. E aí o que ele faz? O Osíris entra dentro do sarcófago e coube no Osíris. Ou seja, ele tinha que ganhar toda a riqueza. Né? Mas enquanto ele estava dentro do sarcófago, o Sete ele vai, chama os seus guardas e fecha o sarcófago. Né? E aí o que acontece? Ao fechar, ele pega esse sarcófago e joga no rio Nilo. Ou seja, Sete criou um plano para simplesmente matar o seu irmão para ficar com o trono, para ficar com o cargo dele. E aí o que acontece? Diante disso, a deusa Ísis fica sabendo e desesperada vai atrás de todo o Egito para tentar achar o corpo de Osíris. E aí ela consegue achar o Osíris, que já estava morto, dentro do sarcófago, bem longe do Egito, do Alto e do Baixo Egito. Né? E aí o que acontece? Ela traz de volta e ela começa a fazer rituais, o que nós chamamos de embalsamento. Tá? O que são esses rituais? Ela começa a passar, como eu posso dizer para vocês, muita mirra, muito produto para deixar conservado o corpo de Osíris. Ela quer fazer um ritual de passagem para que ele vá para o mundo da morte, né, o mundo dos mortos, da melhor forma possível. E aí ela começa a fazer esse ritual que vai dar origem, tá, à mumificação, vai dar origem. O ritual dela depois é pego pelo sacerdote, pelos faraós e é feito pensando nesse mundo pós-morte. E aí o que acontece? Ela sentiu fome e ela foi pegar comida, né? Porque se você for perceber, no sarcófago, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês. No sarcófago tem alimentos, tem mesa, tem objetos, tem desenho do que a pessoa trabalhava, do que ela fazia, das pessoas que ela vivia junto, que aquela pessoa ama, né? Aparece nos desenhos, mostra um pouco sobre a vida, mostra ela sendo, por exemplo, mumificada, mas em uma mesa tudo que ela gostava. Se ela gostava de cerveja, estava escrito lá: ao deus Osíris peço que isso em hieróglifo, estou traduzindo. Ao deus Osíris peço que receba, né, a pessoa tal com essas oferendas, para que possa fazer um grande banquete. E aí, nesse hieróglifo, tem o desenho do que ele comia, do que ele gostava de beber, dos objetos que ele usava, o que ele gostava. Então isso era bem importante para fazer uma chegada até o mundo dos mortos da melhor forma. E esse ritual foi criado pela Isis justamente na época do enterro do Osíris. E ela preparando, ela vai comer, ela vai buscar um alimento, né? Ela quer se alimentar. E aí o Sete ficou sabendo de que ela tinha resgatado o corpo. Ele vai, enquanto ela foi pegar comida, pega o sarcófago, abre e corta em pedaços o Osíris. Ele acaba esquartejando o Osíris e pede para os soldados espalharem por todo o Egito. E aí a Ísis, quando volta, descobre que isso aconteceu e ela simplesmente fica transtornada. E aí vai atrás da mulher do Sete, conta tudo que o Sete fez. Ela não concorda com a postura do Sete e vai ajudar a Ísis a caçar a parte desse corpo do Osíris. Elas conseguem achar todas as partes e o que acontece? A Ísis, como ela tem o poder da magia, ela consegue unir o Osíris, todas essas partes. E aí vai dar origem da múmia, né? Você, tipo, remendar. E aí o que acontece na sequência? Nessa magia ela consegue reviver o Osíris por um tempo, né? Por pouco tempo. Não tem muito tempo, ele não vai ficar a vida inteira, né? Mas ele fica um pouco de tempo, e esse tempo é suficiente para que eles se amem e ela fique grávida. E aí dessa gravidez, né, quando ele fica sabendo, né, acaba a magia e ele acaba morrendo. E ela faz novamente toda a mumificação. Tá? Toda a mumificação. O seu filho nasce,
O nome dele é Horus, é esse deus aqui, ó. Inclusive ele ajuda a remendar o pai e simplesmente transformar ele em uma múmia. Né? O ritual a gente vai ver um pouco melhor na próxima aula, não vou falar hoje, né? Mas eles tiravam os órgãos e tal e deixavam só o coração, de forma geral, para vocês entenderem. E aí, o que acontece em sequência? O Sete, ele é o faraó do Alto e do Baixo Egito e do deserto. Ele unifica tudo sobre as suas mãos. Só que Horus, ele cresce. E ao crescer, ele consegue vencer com a ajuda de Ísis e com a ajuda do deus Ra, né? Ele consegue vencer. Fala galera, beleza? Mais uma curiosidade sobre os egípcios. Primeiro, temos que compreender que os egípcios antigos, eles acreditavam muito que o cosmo, ou seja, o universo, era composto por dois mundos. Um mundo era o mundo da Terra, onde os homens vivem, tá? E esse mundo, basicamente, ele é imperfeito e pode chegar ao caos e a deixar de existir, tá? Mas tem um porém, ele pode continuar existindo desde que siga um protocolo. E o segundo mundo é o mundo dos mortos, o mundo dos espíritos, né? Onde estão, por exemplo, os deuses, tá? E isso para eles é bem claro. Além de acreditar que esse mundo perfeito, esse mundo dos espíritos, dos deuses, enfim, ele fica no horizonte, ou seja, o homem não tem acesso lá só quando morre. E caso no julgamento egípcio, se o coração dele, por exemplo, for mais pesado do que uma pena, né, ele não tem acesso a esse lugar, ele vai viver sofrendo muito. Agora, caso o coração seja leve como uma pena, né, é uma metáfora, é óbvio que se a gente for pesar numa balança, o coração sempre vai ser mais pesado que uma pena, mas na questão dos egípcios não está a ver o peso, está as ações, porque o coração é a alma para os egípcios. Os egípcios, eles acreditam que a alma é o coração e todas as ações que vocês fazem, né, que as pessoas fazem, estão remetidas ao coração. Então, nesse mundo 2, que é um mundo sem provação, um mundo perfeito, que é o mundo dos mortos, né, dos deuses, enfim, existe uma transição. Então lembra que eu falei de um protocolo para que não haja o caos e a desordem e esse mundo da Terra possa existir sempre? Então, para eles, o governante ele tem que fazer essa transição e tem que governar com harmonia, tá? E com equilíbrio. Então, somente escutando o governante, que é o intermediador entre os dois mundos, é que é possível manter a Terra eternamente. Tá? Então, por isso que o faraó ele tem muito respeito no Egito, porque além de ser o líder religioso, ele é uma espécie de Deus. Então, acreditam-se que ele é o representante de Deus, que na reencarnação ele já foi um Deus, e esses deuses trocam, né, por faraós para que possa manter sempre essa civilização viva. Tá? Então isso é importante para a gente compreender a explicação religiosa. Até porque vocês viram ali alguns deuses, você percebe que boa parte deles são ligadas a astro, né? Ou seja, aquela ideia do deus Ra de sempre renascer, né? O sol nasce, o sol se põe, né? Então ele passa por que processo? Qual que é a ideia no imaginário egípcio? De que o deus nasceu, né? E com ele veio-se a luz durante o dia, e quando ele volta à flor de lótus, ao voltar a flor de lótus, e a flor de lótus ela é assim o dia inteiro, quando ela fecha, né, o deus A ele já está no mundo dos mortos. Ele está preparando, né, o sol para que no outro dia, quando a lótus abrir, né, essa luz possa novamente iluminar o mundo naturalmente. E aí que explicações, né, como por exemplo o eclipse, que aí é o fato dele estar no mundo dos mortos e ser atacado por uma cobra, né, gigante que tenta não impedir com que esse sol, esse Deus, ilumine a Terra. Né? Então essas explicações, essas mitologias são importantes para a gente compreender um pouco essa sociedade egípcia. Beleza? Um fator importante. Se você for reparar, boa parte dos desenhos e dos amuletos egípcios tem a imagem da lótus, da flor de lótus, e tem a imagem também de uma espécie de besouro, né?
Por quê isso? Qual que é a importância disso? A flor de lótus, porque é um renascimento, né? Ela, ao nascer, né, nasce a luz, ao se fechar, né, ela morre, mas no outro dia ela renova de novo. Então é uma ideia que eles tinham já de que comparavam a vida como a existência no pós-morte, de que muitos faraós, por exemplo, poderiam, passando pelo processo da mumificação, morrer, renascer nos deuses, né, e voltar à vida mais à frente para ajudar essa idealização que eles tinham de harmonia e equilíbrio sobre o universo. E o besouro que a gente trabalhou, que a gente falou, é muito colocado também como essa ideia do deus Ra. Tá? Por quê? Deus Ra ele sempre tem esse besouro ali como um amuleto, porque traz sorte, porque é um renascimento. Né? O mesmo deus Ra ele é confundido pelos gregos como a fênix, que volta das cinzas. Né? Então essa ideia de reviver é algo pleno para os egípcios.